Glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus, como é que vai os irmãos? Espero que estejam todos bem, todos na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Hoje eu estarei falando de um assunto muito importante, trazendo uma mensagem para os irmãos, né? Deus havia me dado ela há alguns dias, né? E eu resolvi trazer ela para o canal, né? Resolvi trazer essa mensagem para o canal. Peço que Deus fale com você, né? Escute essa mensagem. Essa mensagem ela vai falar de fé, de esperança, porque eu e você, nesses últimos dias, precisamos de fé, de esperança, né? Em um Deus que tudo pode, em um Deus que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? E essa mensagem, ela se encontra em Evangelho segundo escreveu São Mateus, né? Capítulo 15, versículos 21 ao 28. Nós vamos ler esses versículos e eu vou estar falando. É um versículo, um capítulo muito conhecido de nós, né? Que lemos a Bíblia Sagrada, nós que estudamos a Bíblia Sagrada. É um versículo muito conhecido, né, de todo mundo, até quem não é cristão conhece esse versículo. E o tema desta mensagem, irmãos, é demonstrar fé. Demonstrar a fé. Ou seja, há situações na nossa vida que vai precisar, né, que nós demonstremos a nossa fé. Em que a nossa fé ela está firmada? Ela está firmada em que e em quem? Isso é muito importante. Saber em que a nossa fé está firmada e em quem, né? Nesse texto aqui que eu vou ler para os irmãos, né, você que vai estar me escutando neste momento ou quando eu estiver postando esse vídeo, amém? Então, vamos lá. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 15, né, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou para os lados de Tiro e Sidom. Os irmãos que vão estar me ouvindo, né, ao longo eu vou ler os versículos, mas guardem bem essas duas regiões aqui, Tiro e Sidom, que daqui a pouco eu estarei falando sobre ela. Daqui a pouco eu estarei trazendo um contexto, umas informações culturais de como eram essas regiões aqui, certo? Versículo 22. E eis que uma mulher, a Bíblia deixa clara, a Bíblia é taxativa em dizer uma mulher, e essa mulher era cananeia, guarde bem esse nome também, cananeia, que viera daquelas regiões ou daquelas cercanices, em outras Bíblias vai dizer assim, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos aproximou-se, rogaram-lhes despede-as, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, socorre-me. Então ele respondeu, disse, não é bom tomar o pão, mas a palavra. Se lembre disso aqui, essas palavras de Jesus aqui. Não é bom tomar o pão. Falarei já sobre isso aqui. Dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos ou dos seus senhores. Em outras traduções vai falar. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é
a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde daquele momento, sua filha ficou sã. Glória a Deus. Perceba que o tema dessa mensagem é demonstrar fé. Vamos agora meditar um pouco neste maravilhoso texto que eu acabei de ler, nesse precioso texto que eu acabei de ler. Daqui nós vamos tirar informações muito importantes para a minha e para a sua vida. Lições de vida para nós. Como eu falei, muitas das vezes a gente tem que demonstrar fé. E os maiores momentos que nós demonstramos essa fé é quando não tem mais jeito, não tem mais solução. Isso nas palavras do homem, na visão do homem. Mas como eu falei outrora, Deus, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Essa mulher ela vai nos demonstrar a importância da fé. A importância de perseverar. Porque ela só alcançou a cura da sua filha por causa da sua perseverança. Vamos já falar sobre isso. Mas antes, deixa eu falar um pouco aqui, né? Se lembra que eu pedi para os irmãos gravarem duas cidades, Tiro e Sidom. Essas duas regiões, ela é para quem frequenta a escola bíblica, né, ou a EBS, sabe bem que regiões são essas. Duas regiões aqui, afundada, atolada na idolatria, né? O rei dos sidonitas, que está aqui, a Bíblia está registrando aqui, Sidom, o rei dos sidonitas era Etibaal, né? Etibaal era rei deles e tinha por filha Jezabel, adoradora do deus Baal, né? Jezabel era mulher, esposa de Acabe. Acabe também levou uma nação inteira ao pecado contra Deus, fazendo o que era mal perante aos olhos do Senhor. Ele levou através dela, né? Para agradar essa mulher, Acabe construiu altares, né? Se curvava diante desse Deus que é Baal, né? Então, vem de um contexto cultural de idolatria, né? Muito profunda, idolatria arraigada, né? E eu falei para vocês também, né? Tiro, né? Tiro Fenícia, ela era da cidade, Tiro Fenícia. Ela adorava Baal, a fim de agradar a Acabe, construiu templos e altares para este Deus, promovendo deste modo, tá vendo? A idolatria a toda a nação pecar. Levou toda a nação a cometer pecado, a fazer aquilo que Deus não queria, aquilo que Deus abominava, né? E a outra palavra que eu pedi para os irmãos perceber bem, irmão, porque você está falando sobre isso? Nós estamos em Mateus, capítulo 15, mas você está citando informações de um texto de 1 Reis, lá para o Antigo Testamento. Mas você vai já entender por que essas informações elas são preciosas, por que essas informações elas vão trazer muito a respeito dessa mulher aqui. E aí você vai entender por que eu coloquei o tema dessa mensagem, demonstrar a fé. Porque vai ter situações que a gente vai ter que demonstrar fé e perseverança. Essa mulher aqui, ela nos ensinou, demonstrando a fé que ela tem e a perseverança. Por isso que eu estou falando desse contexto histórico aqui, certo? Ela era uma mulher cananeia, certo? Em vez de adorar ao Senhor,
né, Acabe e sua esposa, que eu já falei, Jezabel, venerava a Baal, o mais popular deus dos cananeus. Essa mulher vinha da onde? Né? Ela era cananeia. Posteriormente, ela adorava esse deus aqui. Sua imagem de escultura, ela era confeccionada na forma de um touro, certo? As quais representava fertilidade, certo? E refletia a cobiça pelo poder e prazer sexual. Depravação total. Certo? Essa mulher, repito, ela vinha dessas bandas aqui. Certo? Ela rompeu, quebrou protocolo. Muitas das vezes, eu e você vamos ter que quebrar protocolo para alcançar a vitória. Vamos lá. Ela começa clamando, né? Senhor, filho de Davi. O que quer dizer? Senhor, meu rei. Espera ainda. Mas ela vinha de duas regiões, né, que não obedecia ao Senhor, não conhecia ao Senhor, né? Ela vinha dessas regiões. E como é que ela clama, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meu rei, se compadece da minha dor. Como é que ela clama? Porque nós vamos já ver, né, que essa mulher, ela não era digna. Não era digna. Né? Não era digna. Mas ela, Marcos, o evangelho segundo Marcos, ele vai falar também de algumas informações, certo? O evangelho de Mateus diz, Marcos fala que Jesus entrou nessas regiões aqui, Tiro e Sidom, e não queria ser incomodado. Essa mulher também era grega, né? E ela vem e clama. Posteriormente, ela saiu de casa aflita, atribulada, né? Por conta da sua filha. A sua filha precisava de uma cura, precisava de um milagre, né? Naquele momento. Então ela sai. E ela fica sabendo que havia ali alguém. E ela consegue identificar que esse alguém poderia ajudá-la. Então, posteriormente, nós não sabemos, né? Discussão de muitos estudiosos. Mas posteriormente, essa mulher ficou sabendo. Porque para ela clamar, Senhor, filho de Davi, ela sabia, ela ficou sabendo quem era Jesus. Certo? Apesar de não ser digna, apesar de não fazer parte da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Ela não fazia, né? Então, quando eu falo em quebra de protocolo, olha só, quem é de nós, né? Principalmente a gente que estamos acostumados, habitolados, a sempre ouvir sim e nunca não. Nunca nós não estamos acostumados a pessoa não responder. A gente não está acostumado. E olha só o que é que Jesus responde aqui para ela. E ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ele não respondeu palavra. Ele ficou calado. Certo? E os seus discípulos, olha aí, mais uma informação. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a. Pois vem clamando atrás de nós. Desdém. Deixa ela, Senhor. O Senhor não respondeu palavra, deixa ela ir. Despede elas. Ela vem perturbando, ela vem chamando a atenção. Né? Quebra de protocolo. Quebra de protocolo. Ela estava desesperada, irmão. Ela sabia
que se Jesus não fizesse nada, se Jesus saísse sem atendê-la, a sua filha ia ficar daquela forma. E ela declara no versículo 22, olha a situação em que se encontrava essa menina, essa moça, essa mulher, ninguém não sabe ao certo. Ela diz, horrivelmente endemoniada. O desespero dessa mãe, dessa mulher, em busca de ajuda. Ela clama, ela grita, porque ela sabia que Jesus pode fazer alguma coisa. Então ela quebrou os protocolos, aproximou-se de Jesus e enfrentou o desdém dos discípulos. Despede, Senhor, né? Deixa essa doidice embora, né? Vamos lá. Mas agora vem uma outra palavra de Jesus. São palavras, irmão, duras. Repito, que muitas das vezes a gente não está acostumado. Por isso que eu disse, demonstrar a fé. Olha só, mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não fazia parte, né? Ela não fazia parte das ovelhas perdidas, né? Jesus está dizendo que o tempo não era aquele, né? Mas mesmo assim ela continuou, perseverou, certo? Ela porém, olha só, ela porém veio e o adorou dizendo, socorre-me. Quando Jesus diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, o que essa mulher faz? Ela vai para frente, se joga aos pés do Senhor e adora, socorre-me. Olha a aflição dessa mãe, né? Ela ensina a nós também a respeito de um ministério muito glorioso na igreja, que poucas pessoas têm, que inclusive alguns pensam que é só para as jovens ou as senhoras de mais idade, né? Eles julgam ser um ministério para as senhoras que tenham mais idade. Qual é esse ministério, irmão Edvan? Da intercessão. Essa mãe aqui, ela estava intercedendo, ela estava desesperada, intercedendo por sua filha. O ministério da intercessão, né? O ministério da intercessão na igreja não é somente para as senhoras de mais idade, não. Pode começar com as senhoras jovens, né? Que estão começando a vida agora, né? É bem verdade que tem umas que têm seus afazeres, têm filhos pequenos, né? Mas não é para toda a vida. Os filhos crescem, né? Então, esse ministério Deus ele tem que colocar no coração. O ministério da intercessão, né? Vamos mais para frente. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos. Ou seja, o pão era dos filhos. Então, não é bom tomar o pão dos filhos, né? E lançá-lo aos cachorrinhos. Esse versículo aqui, Jesus ele não está chamando essa mulher de cachorro. Não está. O que é que Jesus está falando aqui? Né? Não é bom tomar o pão, ou seja, que não era o momento, né? Não havia chegado a hora, né? E a mulher ela contextualiza a cultura dos tempos de Jesus, certo? Ela contextualiza o pão dos judeus, né? Que tinham mais condições. Eles eram deixa eu pegar aqui um assim, ó. Como se o pão fosse isso aqui, ó. O pão, certo? Aí, quando o pão assa, né? Tem aquelas partezinhas, aquelas bordas aqui.
que fica seca, não é queima, fica seca. E eles quebram, né, essas bordas, e os filhos comem somente o miolo do pão, né? E essas bordazinhas aqui, que eles quebram, às vezes, muitas das vezes limpa a boca e joga, né? Eles jogam. É esse contexto que a mulher contextualiza. É isso aqui que ela contextualiza. Olha só o que é que ela diz. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos, tá vendo? Comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. As migalhas, irmãos, não era aqui quando a gente amassa o pão, né? Uma bolacha e cai aqueles farelos, não era. Era essas bordazinhas aqui que eu acabei de falar para os irmãos. Eles quebravam. As migalhas em que ela retrata aqui, que ela se refere aqui, pode ser até aquelas que alguém limpou a boca e jogou fora. Olha a contextualização dessa mulher, certo? A contextualização dela. Ela quebra protocolo porque ela precisava que a sua filha fosse curada. Ela não olhou para nada, se importou com nada. Quebra de protocolo total, né? Então, aí chega um momento em que ela alcança a sua bênção, a sua vitória. Olha só o que é que Jesus diz. Então disse-lhe Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Tá vendo? Ou seja, ela foi provada, irmão. A prova dessa fé, a prova dela foi tão grande porque ela foi provada que a fé dela foi aprovada por Jesus. Olha aí, grande é a tua fé, faças contigo como queres. O que é que ela queria? Não era nada para ela. Ela queria a libertação da sua filha. Ela não estava pedindo nada a Jesus para ela, não. Aí é onde eu digo o ministério da intercessão. Ela estava pedindo, rogando a Deus, ao Senhor pela sua filha, né? E desde aquele momento, sua filha ficou sã, né? Ou seja, Deus é o mesmo ontem, hoje e será, irmão, eternamente. Às vezes Ele permite algumas situações na nossa vida que é para poder provar a nossa fé, né? Para provar a nossa fé. Porque Deus faz do improvável provável e do impossível possível quando cremos. A mulher, ela creu, né? Quando eu disse aqui que como é que ela ficou sabendo? Ela clamava ao Senhor, filho de Davi, como é que ela ficou sabendo? Alguém falou e ela creu de todo o coração, né? Ela creu. Quando cremos dele e tememos e obedecemos, certo? Ela não se importou, ela continuou e alcançou o que ela queria, que era a libertação da sua filha. Amém? Que Deus possa nos abençoar grandemente, né? Que essa mensagem rápida, né, possa falar com você, que você possa andar mais uma milha com essa mensagem. Amém? Que Deus e Cristo os abençoe. Este vídeo, né, vai para o canal Discipulando Vidas através da Santa e Poderosa Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor a todos.